Fala, gente, aqui é o professor Vinícius e a gente vai começar nosso conteúdo do primeiro bimestre falando sobre genética, tá? A foto desse cara que você está vendo aí é o monge austríaco Gregor Mendel, considerado o pai da genética moderna, e a gente vai estudar a primeira lei de Mendel, tá? A lei a qual a genética moderna se baseia. Então assiste os próximos vídeos e fica atento às explicações, tá? Vamos dar início, galera. Bem, pessoal, continuando então, algumas ideias sobre hereditariedade existiam antes das concepções de Mendel, e uma delas é a do pré-formismo. Está vendo essa imagem aí no fundo? Ela é a imagem de um espermatozoide na qual tinha um ser humano pré-formado lá dentro. O pré-formismo acreditava nisso, que já existia dentro do espermatozoide um ser humano em miniatura, pronto apenas para se desenvolver dentro do útero. Beleza, Mendel também tinha essa dúvida e queria entender como funcionava a hereditariedade. Então, para isso, ele decidiu escolher como material biológico para os seus estudos ervilhas do gênero Pisum sativum. Mas por que ele escolheu ervilhas? Primeiro, fácil cultivo, ciclo de vida curto, capacidade de autofecundação, características bem marcantes. Então, Mendel escolheu por esses fatores estudar ervilhas. Então, galera, Mendel ele queria entender como funcionava a hereditariedade, o que muita gente tentava na época. Então, ele começou seus experimentos e a grande diferença de Mendel foi que ele começou a considerar uma característica por vez. Você viu que as ervilhas têm várias características, mas Mendel escolheu, por exemplo, só uma. A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, a cor da ervilha, da semente dela, que pode ser verde ou amarela. Então, beleza, galera, considerando uma característica, no caso a cor da semente da ervilha, que pode ser amarela ou verde, a gente vai dividir essa explicação do experimento de Mendel em 3 partes. A primeira delas, a gente vai conversar sobre o cruzamento que ele fez numa geração que ele chamou de geração P, geração parental. Nessa geração, Mendel cruzou ervilhas puras para cada característica. Mas o que são ervilhas puras? Ervilhas puras são aquelas que, quando cruzadas em autofecundação, elas só produzem aquela característica. Por exemplo, ervilha com semente amarela pura. Quando cruzada com ela própria por autofecundação, as plantas podem fazer isso, só gera sementes amarelas. Característica verde, quando essas ervilhas cruzadas com elas próprias só geram ervilhas verdes. Portanto, elas são puras para cada uma dessas características. Então, quando Mendel cruzou essas ervilhas puras para amarelas e puras para verdes, ele percebeu que os descendentes, que ele chamou de geração F1, geração dos filhos 1, os descendentes, todas as ervilhas eram amarelas, ou seja, 100% amarelas. O que aconteceu com o fator verde? Ele foi eliminado ou ele está lá escondido, em recesso? Então, para Mendel tirar essa dúvida se o fator verde ainda estava presente, tinha sido eliminado, porque Mendel supôs que cada característica, por exemplo, a cor amarela, era determinada por um fator, e a cor verde por outro fator. Então Mendel fez o seguinte: na geração F1 ele pegou aquelas plantas descendentes, lá na geração F1, e cruzou com elas próprias, para ver qual seria o resultado na geração F2. Então, quando Mendel cruzou essas plantas da geração F1, ele obteve os resultados na geração F2, filhos 2. E para surpresa de Mendel, a característica verde reapareceu. Só que Mendel era um matemático, era um estatístico, então ele contou todos os descendentes, ou seja, todas as ervilhas. E ele descobriu que 75% eram amarelas e 25% eram verdes, ou seja, era uma proporção de 3:1. Então Mendel considerou que o fator para amarelo ele era dominante em relação ao fator verde. O fator verde Mendel chamou de recessivo porque ele ficou em recesso. Na presença do fator para amarelo, o verde não se manifestou. E o que é interessante, que Mendel fez isso para todas as outras características, textura da ervilha, tamanho, percebeu que sempre existia essa proporção de 3:1.
Então, de maneira simples, a gente pode dizer que Mendel ele supôs o seguinte, que cada característica era determinada por um par de fatores, que hoje nós chamamos de genes. Tá? E que existem características que são dominantes e características que são recessivas. Volta lá no vídeo para você ver aquela imagem das características, você vai ver que vai ter uma que é dominante e vai ter uma que é a recessiva. Então, esse foi o experimento de Mendel e as conclusões deles foram as seguintes. Primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo ou lei da segregação dos fatores, ela basicamente diz que cada característica ela é determinada por um par de fatores, que são os genes, e esses fatores eles se segregam na formação dos gametas, que são as células sexuais. Tá? Então, o espermatozoide vai receber um fator e o óvulo receber outro fator. Durante a fecundação, esses fatores se unem novamente e formam o par de fatores. Agora a gente vai ver alguns conceitos da genética, né? Termos que são importantes você saber. Tá? O primeiro deles é o genótipo. Genótipo ele é o conjunto dos teus genes, não sofre alteração a não ser que haja uma mutação. Segundo conceito é o fenótipo, é tudo aquilo que é expresso pelos teus genes, características externas como cor da pele e do cabelo, ou internas como, por exemplo, o tipo sanguíneo, o seu tipo sanguíneo. Esse detalhe é o seguinte, o fenótipo ele é a interação entre o genótipo e o meio ambiente. Tá? Por exemplo, exemplo clássico, você tem uma cor de pele clara, o seu genótipo determina essa cor de pele, os seus genes determinam essa cor de pele, mas se você pegar muito sol, ou seja, a influência ambiental, você vai ficar bronzeado, a sua pele vai escurecer um pouco mais. Tá? O fenótipo mudou, mas o genótipo não. Os conceitos são gene, o segmento do DNA que contém informação para produzir um RNA e também, eventualmente, uma proteína que determina uma característica. Tá? Outro conceito é o locus gênico, é o local onde esse gene se encontra no cromossomo. Tá? O cromossomo é uma longa molécula de DNA e o local onde o gene se encontra é chamado de locus gênico, local do gene. Certo? Outro conceito é o de alelo. Alelo, versões de um mesmo gene. Tá? Por exemplo, a gente viu lá o fator Vzão, é um alelo. O fator Vzinho é outro alelo. Quando eles são diferentes, formando um par, Vzão, Vzinho, por exemplo, a gente diz que é heterozigoto. Vzão, Vzão, homozigoto, dominante, e Vzinho, Vzinho, homozigoto recessivo. Beleza, galera? Beleza, galera? Espero que a aula de alguma forma possa ajudar. Em outro momento eu pretendo fazer uma aula explicando algumas questões para ajudar você com a atividade, mas você pode me procurar também, tá? Diretamente no WhatsApp. Ou se quiser, você pode procurar também pelo Instagram e mandar de repente ali, se for a ferramenta que você mais usa, mandar lá uma mensagem, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Grande abraço. Tchau.